Sexta-feira da 7ª semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, nessa sexta-feira da 7ª semana da Páscoa, nosso olhar já está atento, não só o olhar, mas os ouvidos, o coração, a alma, atentos a esse próximo domingo, o domingo de Pentecostes. Uma liturgia intensa que é a conclusão da obra terrestre celeste de Cristo. Não, na celeste não é ainda conclusão, porque esperamos o Cristo como juiz universal. Mas a meta da sua ascensão foi atingida. Junto ao Pai, ele nos enviou o Espírito Santo. Ele que já o tinha, porque nele foi gerado no seio da Virgem, desde o instante em que foi concebido. Pois bem, a igreja não nasce em Pentecostes, realiza-se em Pentecostes, já que ela é fruto da escolha livre, soberana da maestria do Cristo. Portanto, a partir de hoje, temos uma semana fecunda de ensinamentos, de palavras e de gestos. É bem verdade, apesar de tudo, que encontra-se talvez um excesso de euforia que vem de outros ambientes e se instalaram entre nós, pelo menos por algum tempo. Claro que o Espírito Santo nos cumula de alegria, mas nem sempre de euforia. Vários grupos cristãos antes de nós se tornaram prisioneiros dessa euforia, passamos a chamá-los pentecostais, a turma do cristianismo eufórico. Ruim, em parte, porque a euforia é a abdicação da sobriedade, é uma alegria exasperada, como se não houvesse amanhã, é um excesso. E quando a euforia toma conta do cristianismo, é natural que esse cristianismo não tenha lucidez para apreciar a cruz, já que a primeira coisa que o Espírito Santo faz é iluminar plenamente a compreensão dos apóstolos de tudo aquilo que o Cristo era, fizera e dissera. Tornar o passado límpido, para então, com este passado intenso dentro de si, significado, começar a construir no presente esta visão fundamental do futuro, aquilo que ainda seremos. Por isso, às vezes, é bom, necessário, não confundir Espírito Santo com euforia, porque euforia é uma alegria exasperada, enquanto o Espírito Santo, ele traz à igreja o único motivo e causa da sua alegria, Cristo vivo em comunhão com o Pai. Bem, nesse próximo domingo, ouviremos o Evangelho de São João, capítulo 20, 19 a 23. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados.
e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Padre, já ouvimos esse texto em algum momento da Páscoa? Sim, na 8ª. No primeiro dia de Páscoa, no domingo de Páscoa, o que tínhamos era um grande sinal obscuro, o túmulo vazio. Sinal indicativo, mas não definitivo ou decisivo. O túmulo vazio trazia confusão, era portador de todas as interpretações imagináveis. O túmulo vazio era a afirmação de um corpo roubado, transferido, raptado. O túmulo vazio era um túmulo vazio, cheio de interrogações, já que o vazio às vezes produz vazio. E São João então nos explicava, eles não tinham ainda compreendido as Escrituras, que ele devia ressuscitar. Para então, na 8ª da Páscoa, termos esse primeiro encontro, que foi no dia de Páscoa, provavelmente depois da corrida ao túmulo, com o Cristo ressuscitado. O cristianismo não anuncia a Páscoa como uma notícia em segunda mão, isso eu disse várias vezes. O cristianismo tem a notícia em primeira mão. O ressuscitado revela a ressurreição. É ele que então abre as Escrituras sagradas a um novo significado que ela não liberava às mentes santas do Antigo Testamento. Tanto isso é verdade que durante a Páscoa não temos leitura do Antigo Testamento. A primeira leitura permaneceu, os Atos dos Apóstolos, que temos hoje a sua última leitura. Depois, no tempo comum, voltaremos agora sim a ouvir o Antigo Testamento à luz do Evangelho. Esse encontro com Cristo no cenáculo, primeiramente é um encontro com o crucificado glorificado, mostrou-lhes as mãos e os pés, as mãos e o lado. Eles devem ser certificados que este que lhes fala não é um fantasma, um espírito ou uma projeção do medo, do pânico e do remorso que tinham. Jesus não era uma necessidade que eles tinham de ressurreição. Não, eles não tinham essa necessidade. Pelo contrário, eles tinham a morte como a última etapa e pronto. Porque assim fora com personagens imensos. Assim fora com Abraão, assim fora com Moisés, com os profetas, eles morreram. Porque com Jesus seria diferente. O que eles tinham que fazer, e de certa maneira estavam fazendo, era simplesmente pranteá-lo a seu modo. Era isso que tinham que fazer, pranteá-lo, mais nada. Mal sabiam eles que, segundo o próprio Cristo havia dito, ele enxugaria suas lágrimas. Por isso o texto diz, imediatamente, ficaram cheios de alegria com a visão do Senhor. E nesse domingo, este evangelho foi colocado exatamente para indicar as duas perspectivas de Pentecostes. Pentecostes tem como centro o Espírito Santo doado, doação, restituição. No evangelho é como se uma televisão ou um cenário tivesse neste cenário duas câmeras. A primeira parte de Cristo para a igreja. A segunda parte do Espírito à igreja. E eles se completam. Nós temos o hábito de pensar Pentecostes, e é justo, somente à luz da Escritura de São Lucas, no 2º capítulo de Atos dos Apóstolos. Mas segundo o Evangelho, ouçamos de novo,
É Jesus quem doa o Espírito. Recebei o Espírito Santo. Exatamente isso. Não há Espírito Santo que simplesmente vem, até porque durante a história da igreja, ela será chamada a discernir os espíritos. Nossas mães gostavam de vez em quando de nos exortar com um certo rigor, dizendo: não seja espírito de porco. Há muitos espíritos por aí e alguns se sentem inspirados por estes espíritos. Pois bem, o Espírito Santo é aquele que sai da boca de Cristo.